Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, virginianos ou virginianos ou nativos de Virgem. Ou então todos aqueles que de alguma forma se relacionam com as disciplinas da saúde, com as disciplinas que têm a ver com o trabalho, com o serviço, com a entrega ao outro, porque também é um pouco o que aqui temos, é a oficina da clínica e que tem que ver com todos aqueles que têm uma vocação de serviço. No fundo, Virgem tem a ver com isto, com serviço, com entrega, com a capacidade que temos de entregar trabalho, algo de substancial, algo que é o nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso esforço em prol dos outros e através disso movimentarmos o mundo e criarmos algo prático em relação a todos os outros. Portanto, todos aqueles que têm, ou que sentem de alguma forma esta energia, isto também tem a ver convosco, não é? Para percebermos um pouquinho como é que esta oficina, como é que esta área de trabalho e de vida é influenciada e influencia, embora aqui estejamos mais preocupados com a forma como é que ela é influenciada pelas oficinas básicas. No fundo, é isto que nós trazemos hoje aqui na nossa reflexão, que são as oficinas básicas e a sua relação com Virgem, não é? Basicamente, estamos a falar de carneiro, touro, gêmeos e caranguejo, mas também, no fundo, estamos a falar das áreas do ginásio, da banca, do jornalismo, ou da imprensa, ou da comunicação, do registro editorial, de uma editora, digamos assim, de um jornal, e basicamente da comunicação social, enfim, todos os canais de comunicação, da comunicação, até interna, e a educação, do ponto de vista da infância, não é? O jardim de infância, e no fundo o que é essa energia também, ou seja, o conhecimento dos traumas, daquilo que é a nossa própria evolução interna, como é que isso potencia, no fundo, a saúde física e mental, e essencialmente o serviço ao outro, não é? Como é que nós podemos servir o outro tendo saúde física e mental, obviamente, e como isso se relaciona ao fim e ao cabo com a nossa infância, com os nossos traumas, também é um pouco a reflexão que depois trazemos aí nesse segmento. Portanto, começando já pela primeira oficina, que temos aqui em relação com a oficina portanto, da clínica e da energia de Virgem, a oficina do ginásio de Carneiro, e que, desde logo, é o serviço visto na perspectiva do corpo, não é? A capacidade que temos de ter para entender quando trabalhamos constantemente o nosso corpo, não pagado pessoal ou exibição, mas sim para termos uma melhor saúde, não é? Perspectiva da saúde. Ou seja, eu trabalho no físico para a saúde física e mental, não é? Portanto, é para isso, nessa perspectiva, que o ginásio é aqui concebido desta perspectiva da oficina da oficina da clínica, não é? Da oficina de Virgem. E, portanto, de alguma forma conseguimos, através desse trabalho, tornar-nos mais proativos, mais produtivos e, de alguma forma, nos entregarmos mais àquilo que é a nossa missão de serviço, não é? Servir os outros. E que, sem dúvida alguma, encontramos aqui aquela que é a perspectiva de serviço no ginásio, através do ginásio. Se nós pensarmos num profissional que se dedica todos os dias e que se levanta e que muitas vezes com sacrifício pessoal, às vezes até com lesões, para ajudar outros a trabalhar no seu próprio corpo, para que eles se melhorem também e para que isso, em geral, melhore a saúde e a saúde das suas famílias e tenham uma relação mais produtiva e ao mesmo tempo mais saudável do ponto de vista físico e mental, percebemos a clara ligação entre estas duas oficinas, não é? Portanto, o ginásio é sem dúvida uma forma de servirmos aos outros a partir daquilo que é a transformação do nosso corpo, dos outros, num serviço contínuo, muitas vezes atendo aos pequenos pormenores daquilo que é o corpo e do que o corpo está a pedir a cada momento e em cada situação. Portanto, neste aspecto há grandes similitudes. Porque tal e qual como quando estamos num hospital, são importantes todos os pequenos pormenores que possamos transmitir a um médico que nos está a assistir, também no ginásio, todos os pormenores que o corpo está a dar, as resistências, as dores, indicam-nos como é que podemos, sem o ferir, sem o magoar, fazer com que ele dê o máximo. E acontece o mesmo na perspectiva da saúde, não é? Porque, e da perspectiva do serviço em geral, porque não só no hospital e na saúde, mas também em qualquer outra atividade da vida em que tenhamos este espírito de entrega e de serviço, nós procuramos sempre trabalhar no limite, ou seja, aquilo que é, que não seja prejudicial ao nosso corpo e ao corpo de terceiros, mas que ao mesmo tempo nos permita uma produtividade. No fundo, a produtividade, a ideia de produtividade, produção, de trabalho, é essencial quando estamos a servir, não é? Porque só servimos bem quando nos entregamos totalmente. Portanto, conseguirmos, sem dúvida, transformar a nossa própria visão de ginásio numa perspectiva de serviço, e nesse sentido há uma fusão da perspectiva essencial de tomar atenção a cada pormenor em cada situação. A questão do pormenor de cada situação é absolutamente essencial. Portanto, o ginásio serve para curar, serve para transformar aquilo que é uma doença,
não é? Uma limitação, qualquer tipo de impedimento em saúde física e mental, que é depois trabalhada de forma permanente através de uma visão do nosso corpo, que é de saúde e que tem a ver também com a forma como nos alimentamos, como descansamos, como trabalhamos fisicamente, mas no fundo a forma como nos alimentamos é muito importante, porque ela diz respeito também à forma como depois nós integramos o que vem de fora no nosso próprio corpo. Não é? Esta integração, esta fusão, que depois nos permite ter um corpo que permita ao serviço que escolhemos, não é? Treinamos essencialmente a forma como dormimos, como nos relacionamos com o nosso ser mais profundo, que nos vocaciona também para as missões. Questão do descanso, não é? Porque a forma como trabalhamos o corpo obriga-nos depois a descansar de uma determinada maneira e a potenciar mais a mente para aquilo que sejam objetivos, objetivos que nos interessam diretamente. Portanto, as missões pessoais de serviço que partem do corpo, através do corpo, podemos também desenvolver outras tarefas, nomeadamente domésticas, serviço ao próximo, e a partir daqui encontrar a conexão entre as duas oficinas, ok? Esta é a perspectiva, no fundo, que nos traz a oficina do ginásio para a oficina da clínica ou do serviço, ok? Passar agora então aqui para uma oficina que esta já é próxima à oficina de Virgem, são ambas oficinas de terras, chamemos-lhe assim, são ambas de construção, de solidificação, e que é a oficina da banca e a oficina da clínica. O que é que elas têm em comum, não é? A questão dos recursos e do serviço, serviços e recursos. É assim, se nós queremos servir, temos que ter recursos, não é? Essa é logo básica, não é? A capacidade de desenvolver recursos para o serviço dos outros torna-se uma missão de recolha dos recursos, não é? Nós temos que saber recolher os recursos. Esta ideia de recolher é tão virginiana, não é? Termina precisamente na época das colheitas, é a época também própria de Virgem, saber recolher, e para recolher temos que recolher alguma coisa, não é? Então temos que ter alguma coisa de base que são recursos. E, portanto, de alguma maneira, o que está aqui em causa é só podemos ter recursos com o único objetivo de sermos criativos, de os entregar aos outros e de usarmos esses mesmos caritativos, aliás, portanto, o objetivo de sermos caritativos, de ajudar os outros, de servir os outros, e de usarmos esses mesmos recursos que temos para um bem comum, em prol do outro. Portanto, esta ideia de usar o recurso, no fundo, de acumular qualquer coisa para depois investir, investir de forma a dar ao outro, a servir o outro, a ser caritativo em relação ao outro. E qualquer área, desde que seja trabalhada, trabalha recursos, e esses recursos podem ser postos ao serviço. Portanto, a ligação entre recursos e serviço parece aqui bastante evidente. Portanto, se fizermos isto, sem dúvida alguma, a capacidade que temos de gerir recursos pode ser partilhada. Se nos conseguirmos gerir bem os nossos recursos, podemos ensinar os outros a gerirem também os recursos deles. O seu tempo, a sua capacidade de trabalho, o seu estudo assentem métodos e formas de trabalho que podem ser partilhadas. Ou seja, a forma como nós trabalhamos, a constância, a dinâmica, a resistência a determinado tipo de solicitações, as blindagens que temos que fazer para trabalhar de forma mais eficaz, tudo isso pode ser partilhado e levar a que outros também depois apliquem isso às suas próprias áreas de vida e de trabalho, nomeadamente à área da saúde. Portanto, se bem partilhados, podem dar origem a redes que trabalham eficientemente, interligam entre si de uma forma eficiente para objetivos que não servem apenas a individualidade, mas acima de tudo a capacidade de trabalhar em equipas multidisciplinares que sirvam a objetivos de melhoria coletiva. A ideia de pôr os recursos ao serviço do conjunto e de criar recursos no conjunto. Também é algo que pode acontecer, sinergias de equipa. Nesse sentido, os recursos podem ser postos ao serviço daquilo que é uma missão de cada um, mas também uma missão coletiva, não é? Portanto, uma missão de grupo. Serviço dos outros, a mudança das sociedades pode tornar cada vez mais conscientes, cada vez mais o serviço ao outro, através daquilo que é uma ligação espírita ou superior, que sem dúvida alguma vem de Deus ou que vem de uma missão maior, de nos transformarmos em seres profundamente servidores e transformadores no fundo da sociedade e do mundo. Já uma visão de transformação e que vem através de uma perspectiva de saúde, porque isto faz com que sejamos, até em termos coletivos, muito mais saudáveis e muito mais dentro daquilo que é a nossa missão pessoal. A comunicação. E aqui passamos para uma oficina igualmente importante, mas que é uma oficina um bocadinho diferente, não é? Porque é uma oficina de ar, mas que não deixa de ser e que tem a ver essencialmente com a capacidade que temos de impactar com a nossa comunicação. E comunicação, como serviço, pode ser um aspecto essencial. Portanto, estamos aqui mais numa necessidade de aprofundar, de ser mais complexo, porque muitas vezes a comunicação fica pela simplicidade do ato, fica por um enunciar. E a perspectiva aqui dos trabalhadores da saúde, de alguém que trabalha a um nível mais profundo, é que essa comunicação seja cirúrgica, precisa, direta, mas ao mesmo tempo que não fique por isso mesmo, produza resultados, que tenha consequência. E por isso tem que ser profunda, tem que ter um sentido mais profundo no ato. Saber usar a comunicação para ser sucinto e ao mesmo tempo tremendamente eficaz e direto.
para quê? Para vocacionar uma atuação cirúrgica eficiente e que dê resultados e que atue em profundidade. Isto também se trabalha através de uma comunicação. Comunicação cada vez mais hum, eh, pormenorizada, mais vocacionada, mais clara, sucinta, sintética. Isso é muito importante quando queremos comunicar eficazmente e obter resultados. Portanto, podemos poupar tempo, podemos resolver problemas de forma assertiva e rápida, ao mesmo tempo que conjugamos uma boa comunicação, que é assertiva e simples, com aquilo que é a entrega de resultados ao outro. Isto também permite um serviço mais rápido, mas ao mesmo tempo mais eficiente e também maior quantidade de serviço. Ok, em termos de produtividade. Produtividade depende muito da ligação entre a comunicação e o serviço, e a comunicação e o serviço estão interligadas pela melhoria dos canais de comunicação, pela capacidade que temos de ter de perceber que quando fazemos uma comunicação não violenta, estamos claramente a melhorar, não é? Esta é simultaneamente assertiva, resolve problemas intrínsecos, conseguimos evoluir e transformar-nos enquanto pessoas, e a partir daí tudo muda e tudo evolui. E, portanto, este aspecto também é um aspecto muito importante, não é? Aqui ainda terminar um bocadinho a reflexão, de termos aqui um bocadinho mais, ou seja, este aspecto é muito importante. Estamos aqui sob o signo de Mercúrio, não é? Se nós pensarmos quer a comunicação editorial, quer aquilo que se quer num jornal, que é algo que seja sintético, direto, não é? Quando pensamos no lead das notícias, não é? Uma boa notícia é uma notícia onde fica claro quem, quando, como, porquê, onde. Ou seja, a resposta a estas perguntas são essenciais para nós entendermos o que é que está ali, em termos de factos, percebermos os factos, e essa percepção dos factos é o que permite, no serviço na clínica ou em qualquer outro serviço, depois termos uma atuação que é simultaneamente eficaz, mas ao mesmo tempo que produz resultados e que nos permite chegar mais longe naquilo que são as concretizações que queremos fazer. Portanto, acaba por haver aqui uma ligação direta entre aquilo que é a forma como comunicamos e os resultados que obtemos. Aliás, costuma-se dizer que a comunicação é o resultado que se obtém, e portanto a comunicação é boa quando o resultado é bom. Ora, também a nível do trabalho e do serviço, se não houver uma correta comunicação, este serviço e este resultado não pode ser bom. Exemplo, se uma pessoa não é escutada de forma paciente e profunda e dedicada, dificilmente determinados pormenores permitirão ao clínico, ao servidor, servir da melhor maneira, mais adequada e personalizada àquela pessoa, porque aqui há muita necessidade de ser personalizado, de usar a comunicação para que cada pessoa seja vista de per si, com as suas individualidades, com as suas especificidades, para que seja atendida de forma individual. E esta perspectiva da comunicação a potenciar, ou da perspectiva do registro editorial, das editoras, daquilo que se aprende na comunicação jornalística, poder ser aplicado ao campo, nomeadamente da medicina, mas a qualquer campo específico ou técnico, é muito importante, porque a base é a mesma, temos que nos basear em factos que têm que ser claros, e portanto aqui não há que dissociar, ao contrário, por exemplo, do que acontece na política, onde temos que gerir diferentes interesses para chegar a um acordo. Aqui interessa resolver o problema objetivamente, é o interesse daquela pessoa, é o serviço àquela pessoa que tem que ser personalizado, tem que ser direto, autêntico, então a comunicação tem que ser adequada àquele fim objetivo, que é o serviço, que é resolver o problema daquela pessoa especificamente. Então é uma dimensão própria da comunicação, que é muito específica, que é muito desta energia, desta oficina de um médico, de um servidor, de alguém que está no serviço. Também pode ser uma forma de ver a política e o serviço, atenção, ou a forma de ver a comunicação, mas especificamente tem todos os resultados, este tipo de comunicação, no campo médico-clínico, ok? Onde há quase que uma ditadura daquilo que se tem que fazer para salvar uma vida, não é? Portanto, é neste contexto que temos que perceber este tipo de comunicação, porque cada comunicação está adequada a um contexto, eles não são todos iguais, e por isso é que estamos aqui a ver esta complexidade das oficinas, e por isso é que vos trago aqui esta perspectiva de olharmos também para esta oficina deste tipo de servidor, que é um servidor porque todos são servidores, não é? Se nós formos ver a perspectiva, todos são servidores, só que aqui o servidor é o servidor clínico, é o servidor por excelência, produtivo, que toca essencialmente no tempo e que está ligado essencialmente às clínicas e à saúde física e mental, não é? Como é evidente, que tem a ver com Virgem, que tem a ver com a oficina da clínica. Mas, independentemente disso, esta perspectiva da comunicação não violenta, nós já trabalhámos intensamente quando falámos dessa oficina, e eu tenho vídeos sobre isso. Aqui realmente interessa ver a perspectiva do que é que isto pode trazer para que o clínico possa ser eficaz. O que é que o jornalista traz ao clínico? E
a crueza, a nudez dos factos, a capacidade de ser totalmente analítico nos factos. Isto é Mercúrio, nas duas dimensões, a comunicação mais superficial de colocar apenas os factos ou tirar as conclusões para resolver o problema. E isso já estamos a nível de Virgem. Portanto, são ambas dimensões de Mercúrio, o planeta é o mesmo, ok? Passar então à frente e a uma outra dimensão, que é uma dimensão já emocional. E aqui há uma complementaridade, água com terra, não é? Se pensarmos aqui na infância e se pensarmos aqui naquilo que são os traumas e todo o substrato que ele traz àquilo que é o serviço, podemos perceber uma clara ligação entre aquilo que é o domínio da oficina do jardim de infância, portanto, da creche, e a sua ligação direta com aquilo que é o hospital ou a clínica, que é a dimensão de virgem do servidor. Porque são ambas formas de serviço, e servir as crianças ou servir a partir das crianças é uma forma de ter uma linguagem que é tremendamente eficaz também do ponto de vista de obter resultados naquilo que é a clínica e naquilo que é o serviço. Então vamos lá ver, o serviço a partir do conhecimento dos traumas é absolutamente essencial se tivermos em conta que todos nós temos os próprios traumas e quando trabalhamos sobre eles, acabamos por descobrir a nossa própria necessidade que pode ser satisfeita do ponto de vista clínico, não é? Portanto, no sentido de servir os outros, podemos verdadeiramente encontrar pontos e pontos que nos unem aos outros. Se nos trabalharmos bem no nosso próprio sentido de trauma, conseguimos perfeitamente sentir ou perceber o sentido de trauma do outro. Ou seja, ao trabalharmos os nossos traumas, e aqui é um aspecto interno, e isto é importante, tornamos também melhores servidores, porque conseguimos ir mais dentro daquilo que é o trauma e o sentido do trauma do outro. Por exemplo, uma pessoa percebe perfeitamente aquilo que, por exemplo, viveu num ambiente profundamente narcisista, consegue perceber perfeitamente as outras vítimas de narcisismo, ou aqueles que são agressores, ou perceber exatamente o que é que leva uns e outros àqueles movimentos ou situações disfuncionais de um ponto de vista físico e psicológico. Porque há sempre uma dimensão física e uma dimensão psicológica, mas não há dúvida alguma que a dimensão psicológica está intimamente ligada e só pode ser trabalhada por um conhecimento profundo do trauma daquela pessoa e daquela situação. Portanto, o conhecimento dos traumas, nossos e do outro, é absolutamente essencial. Portanto, ir ao encontro dele para juntos transformar aquilo que é uma visão individual. Isto é serviço, ir ao encontro do outro e procurar aquilo que é a situação do outro, numa partilha que é coletiva, pode verdadeiramente transformar o tempo que temos em algo útil que nos torna capazes de servir e que de alguma forma transforma aquilo que seriam limitações em oportunidades, ou seja, esta capacidade de ver as limitações e de as transmutar em oportunidades. O que faz com que os recursos apareçam no momento em que somos capazes de olhar a nossa própria capacidade interna, nos autoconhecer, sermos capazes de fazer o acolhimento que fazemos a nós próprios. Portanto, numa forma de servir os outros e ao mesmo tempo nos servirmos a nós mesmos, nesse processo que é ao mesmo tempo híbrido e simbiótico, não é? Já que há aqui uma relação simbiótica, nós ao conhecer o nosso trauma conhecemos melhor o outro e acaba por ser uma atuação híbrida, porque nós temos que ser bastante rigorosos com base nos factos, tentar resolver aquele problema e servir da melhor maneira, mas também é híbrido, porque também vamos buscar o lado emocional, o lado do inconsciente, o subconsciente, que é menos visível. Pronto, e isso vem esta dimensão também da emocionalidade, que nos ajuda a transformar a realidade que nos cerca numa nova forma de evolução e serviço ao outro. Portanto, isto é um campo novo que nós devemos buscar e que nos ajuda imenso de um ponto de vista racional e objetivo naquilo que é a entrega de um trabalho ao serviço ao outro. Ok? Portanto, essa conjugação de esforços que é tão interessante quando vamos buscar energias e valores desta casa, que é a casa, portanto, da compreensão dos traumas de infância, que é a casa da creche, e a trazemos para dentro da casa ou daquilo que é o hospital, a clínica, portanto a oficina da clínica. Portanto, estas duas oficinas, estas duas áreas de trabalho operativas ligam-se profundamente uma à outra. E então o que é que estas oficinas nos trazem? Então, a oficina do ginásio traz um trabalho sobre a vitalidade, sobre a capacidade de ter energia para levar para a frente a missão, o serviço que temos. Temos depois a filantropia, não é? A capacidade de, através do conhecimento dos recursos, o pôr ao serviço dos outros. Os recursos não de uma forma egoísta, de materialidade, mas usar a materialidade como serviço, como entrega ao outro. Depois, acerca da influência que tem o elemento, digamos, de Mercúrio, mercuriano, não é? Interligação mercuriana, digamos assim, que é, ao fim e ao cabo, a energia da redação e da comunicação não violenta sobre aquilo que é um serviço de dedicação ao outro, é a pertinência. É os factos, é a clarificação dos factos que nos permite depois ir trabalhar, ir a fundo
a superfície que nos permite ir a fundo, ter o quadro de síntese para depois aprofundar. Então isto é para nós absolutamente essencial nesta oficina. E finalmente, aquilo que nos permite a capacidade de diagnóstico. Se nós não conhecemos profundamente o trauma e a emoção, como é que nós podemos tratar ou servir? Portanto, o diagnóstico vem-nos precisamente pela energia de caranguejo, pela energia da casa, da creche e do conhecimento dos traumas íntimos, ok? Portanto, vitalidade, filantropia, pertinência e diagnóstico. Estas 4 oficinas são fundamentais para a Virgem poder trabalhar e se dedicar ao outro, ok? E, portanto, basicamente é isto e percebermos como elas se interconectam, não é? Queria-vos agradecer, não é? E espero que tenham gostado desta apresentação e vemo-nos nas próximas 4 oficinas, aqui também ligadas à Virgem, que são obviamente já as da relação, entre elas a de própria Virgem, não é? A de Leão, a de Balança e a de Escorpião, e aí já estamos dentro das oficinas de relação, nas quais esta também se insere, mas é interessante vermos as básicas e depois mais à frente, numa terceira apresentação, irei tratar da relação com as oficinas superiores, as chamadas oficinas relacionais complexas, ou se preferirmos, as chamadas oficinas sociais. Eu prefiro oficinas sociais, porque são aquelas que têm a ver com a política, com a religião e com o sindicalismo e também as universidades, ok? Mas até lá, ok? Despeço-me, até à próxima então.